Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, trazendo aí todas as notícias do Parlamento Paulista. Eu e a Júlia Stanzioni aqui, apresentando e trazendo para você tudo que acontece no Parlamento Paulista. Vamos lá, Júlia? É isso mesmo, e nós temos já entrevista agora. Nesse momento, a gente conversa com a deputada Mônica, da bancada ativista do PSOL. Ela nos fala agora sobre o PL 334 de 2020. Boa tarde, deputada. Deputada, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde. Gente, que saudade de vocês. Faz algum tempo, né, deputada? Com vocês presencialmente. Faz algum tempo. Deputada, gostaria que a senhora fizesse um comparativo. Aí a bancada do PSOL apresentou projetos relacionados à proteção e ajuda da população em relação ao coronavírus. Entre eles, né, o 356 de 2020, que estabelece medidas de proteção dos pequenos produtores e agricultores familiares, garantia do direito humano à alimentação adequada, combate à fome, controle ao desperdício de alimentos e preservação ambiental no âmbito do Estado de São Paulo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse projeto, deputada. Esse projeto ele nasceu da sociedade civil, a gente só emprestou a nossa caneta, né, e o nosso trabalho para, em conjunto com o Conselho de Segurança Alimentar, nutricionistas e produtores, escrever um projeto que englobasse essa produção tão necessária à nossa vida nos planos de contingenciamento econômico. Esse projeto ele atua em 3 frentes. No auxílio econômico aos pequenos produtores, que são os maiores produtores de alimentos que chegam na nossa mesa e que agora estão tendo, por exemplo, toda a produção perdida. A gente está assistindo notícias do Centrão Paulista, produções inteiras sendo jogadas fora, queimadas. É também um combate a desperdício e é também um projeto para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade ter maior acesso e maior condições nutricionais. A gente está assistindo diminuir na mesa do trabalhador mais pobre, da população mais pobre do estado de São Paulo, a oferta de frutas e verduras. Agora as pessoas estão acessando apenas comidas não perecíveis por conta dos programas de distribuição de cestas básicas e etc. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa garantir economicamente esses produtores e a gente precisa fazer as hortaliças chegarem às mesas da população mais pobre. E, deputada, também ficou criado o Comitê Estadual de Emergência para o Combate à Fome no âmbito estadual, né? Quais os objetivos, então, dele? A gente gostaria que tivesse ficado nos moldes que a gente protocolou nesse projeto. É uma das partes desse projeto. Existe hoje, no entanto, um outro comitê formado pelo governo do estado de São Paulo. A diferença é que o nosso previa a participação popular e dos produtores, não fosse apenas uma organização do estado. O objetivo desse comitê é justamente estabelecer esse diálogo. Uma crise tão profunda como essa do coronavírus, que fez toda a sociedade parar, exige de nós um planejamento sistêmico de como resolver os problemas. Então, esse Comitê de Combate à Fome, veja, gente, as organizações das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde vem apontando que logo após a pandemia, o nosso maior problema vai ser de distribuição de alimentos e de combate à fome, porque uma boa parcela da população vai ser ingressada na faixa de pobreza. Então, a criação do comitê é necessário porque a gente comece a planejar e antever esses problemas junto com todos os setores que vão organizar essa distribuição de alimentos. Quem produz, quem distribui, quem precisa receber, quem pensa o Estado, o governo, a Assembleia Legislativa. Então, é isso que se dedica o comitê. Agora, deputada, é importante, né, a gente abordar o assunto, o desperdício de alimentos e a preservação ambiental. A senhora acha que tem que ser muito mais discutido em relação a políticas públicas, tanto nessa casa quanto em todo o Brasil, principalmente também na Câmara Federal? Muito, muito. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, no entanto, é chamado de celeiro do mundo e etc. Ao mesmo tempo, é que a gente
em que a gente tem uma boa parcela da população em situação de subnutrição, de fome, de dificuldade de acesso. A gente também tem uma outra anomalia. Os pequenos agricultores, os agricultores familiares, organizados ou não em cooperativas, eles também passam fome, porque a venda desses produtos é muito baixa, muito barata no mercado e etc. Então, a gente precisa discutir tanto o excesso de produção. O excesso de produção leva ao desmatamento, o excesso de produção leva à agressão do lençol freático, dos corpos d'água e do solo, por exemplo, com excesso de agrotóxicos e etc. Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço sobre os recursos naturais, sobre a natureza, por conta da produção de alimentos para exportação, a gente não tem uma solução para os brasileiros que passam fome. Veja, esse projeto da gente prevê o seguinte: o pequeno agricultor, ele pode contar com uma linha de crédito para se programar nesse período de baixas vendas no Banco do Povo, no Banco Estadual. O pequeno agricultor pode vender para o Estado e o Estado pode adquirir essa safra, garantindo assim que ele não fique com material estocado, que ele não jogue fora. E o Estado pode usar esse material tanto na distribuição do programa Merenda em Casa, ou num futuro reingresso às aulas na merenda escolar física, na distribuição do Bom Prato, nos abastecimentos das penitenciárias. Tem uma gama de serviços que o Estado precisa adquirir alimentos e que poderia, por exemplo, garantir mais qualidade de vida e segurança econômica a esses pequenos agricultores. Eu acho que se a gente discutisse com mais disposição sobre esses pontos de vista, a preservação ambiental, o direito universal à comida e a garantia econômico-financeira dos produtores, a gente teria condições de ser mais assertivo na produção de alimentos e no combate à fome. Então, sim, é um debate bastante carente, é um debate bastante fracionado, ou só se discute sobre o interesse do comércio, ou só se discute sobre o combate à fome. Na verdade, ele é interligado e a gente só vai conseguir vencer esse problema sistêmico de forma sistêmica. Por isso, eu acho que aqui a gente tem uma longa tarefa. O estado de São Paulo é ainda um estado rural, é ainda um estado produtor, é um estado que produz muita cana, tanto para açúcar quanto para etanol e etc. É do interesse do Estado discutir a produção e a distribuição de alimentos, então eu acho que carece mesmo, e a gente tenta forjar esse debate lá na Comissão de Meio Ambiente, que a gente compõe, e em todas as frentes que a gente participa, mas eu acho que é um debate também que vai se impor, viu, gente? No próximo período, como eu disse, infelizmente, a fome e a falta de comércio para comida vai fazer com que a gente seja obrigado a debater a distribuição de alimentos. Agora, deputada, até para a gente finalizar essa participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, eu gostaria que a senhora fizesse um apanhado aí. A casa retorna a todo vapor com as reuniões das comissões, CPIs, tudo online. Eu gostaria que a senhora fizesse um resuminho aí desses trabalhos aí, das suas participações. Tava com saudade também, né? Eu acho que a gente passou por um período longo até de encontrar um caminho e estabilizar o trabalho virtual, descobrir que o trabalho virtual ainda dá para a gente tocar as agendas, e a partir dessa semana, para mim, né, nas comissões que eu componho, algumas já começaram há 2 semanas atrás, a gente retoma os trabalhos normalmente com sessões cotidianas, mais corriqueiras, o calendário de deliberação de projetos que não tem a ver com a emergência do coronavírus, porque a gente passou por um período só votando projetos com essa temática, então agora a gente retorna ao calendário normal, e as comissões. A gente retorna, inclusive, amanhã com a Comissão de Meio Ambiente, né? Depois de mais de 3 meses suspensas, a gente retorna com a Comissão de Meio Ambiente. Eu espero lá poder debater esse projeto. Outra coisa importante foi a retomada das CPIs. Há algumas instaladas recentemente. Hoje de manhã a gente elegeu o presidente da CPI Fake News, do qual eu vou participar, e também eu acho que combater devido à temática, mas é muito importante que o Poder Legislativo trabalhe a plenos pulmões nesse momento, que o Poder Legislativo seja operante e presente, porque a sociedade civil precisa de uma resposta do poder público, né?
os problemas são enormes, os desafios são enormes. Então, que bom que a gente está achando novas formas de retomar os trabalhos e tocá-los para frente. Amanhã tem sessão, depois de amanhã deve ter sessão também, e aos poucos a gente vai normalizando os ritmos de trabalho. Deputada Mônica Seixas, da bancada ativista, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu que agradeço, gente. Obrigada por tudo, obrigada pelo trabalho. Imensas saudades. Aguardo ansiosamente o dia que eu vou poder voltar a gravar aí do estúdio com vocês. Muito obrigado. Esta foi a deputada Mônica, da bancada ativista, que participou do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. E eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, Guga. Uma boa tarde a todos. Estou com vocês aqui. Deputado, as últimas ações do PDO, eu gostaria que o senhor aproveitasse aí para fazer uma atualização, né? Tiveram várias visitas aí, por exemplo, como o Complexo Hospitalar de Sorocaba, o Hospital de Guarulhos, né? Então eu gostaria que dentro disso o senhor fizesse aí as últimas atualizações do PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento. E mais uma vez, seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Guga. É um grupo que tem incomodado muita gente, inclusive muitos deputados nessa casa, né? Eu não entendo por quê, ao invés de termos mais adesões ao grupo, nós estamos causando aí, na realidade, um mal-estar, porque muita gente falando mal do nosso trabalho. Eu nunca vi isso, eu acho incrível. As pessoas, em vez de estarem conosco, incentivando para que a gente ajude a fiscalizar o orçamento, ficam nos criticando, dizendo que nós estamos inventando as coisas, estamos incomodando. Eu não sei quem está sendo incomodado, eu não sou, né? E nas últimas semanas, como você falou, nós estivemos em Sorocaba, estivemos no Hospital de Campanha de Guarulhos, estivemos no Hospital Municipal de Guarulhos, estivemos também visitando a Procuradoria-Geral do Estado. Ocorreram ações isoladas também, por exemplo, a deputada Letícia Guerra esteve no hospital lá em São José dos Campos, o deputado Tenente Coimbra esteve em vários hospitais da região da Baixada Santista, do litoral, e nós estava numa reunião, parei a reunião só para vir aqui poder estar esses minutos com vocês, planejando algumas ações para essa semana também de visitas a alguns hospitais aí do interior, quem sabe litoral, porque os problemas, as denúncias são muitas denúncias, muitas delas não tem nem como averiguar, porque são desconfianças, são ideias, então a gente precisa de uma coisa mais concreta. E a gente não tem um instrumento de investigação, na realidade, com gente disponível que possa ficar só atrás disso. São nossos assessores mesmos que estão dividindo as suas funções para fazerem essas averiguações de documentação, averiguações de local. Então, essa semana nós devemos ter mais algumas ações aí, mas a gente tem notado que, infelizmente, os problemas continuam, várias suspeitas de gastos, não só do governo como do município, gastos de dinheiro federal, gasto de dinheiro estadual, e realmente a coisa precisa ser acompanhada, né? Agora, deputado, o senhor citou, né, duas regiões importantes, né? Guarulhos quase chegou aos 100% de lotação nas UTIs, né? O governo do estado foi sanando, e Sorocaba hoje, eu acho que é a região que vive aí a pior situação, chegando aí a 100% do leito de UTI. Tem relatos aí que pessoas esperam por vaga nas UTIs. O que vocês encontraram nessas fiscalizações? Olha, o que nós encontramos, em primeiro lugar, sempre parabenizando os agentes, as pessoas que trabalham na saúde. São pessoas que se esforçam, procuram sempre fazer mais do que deveriam, sempre se extrapolam nas suas missões, de tanta vontade de trabalhar. Mas, infelizmente, uma coisa que nós temos constatado é realmente a falta de investimento do Estado. Nos assusta quando o Estado faz um investimento de 550 milhões em respiradores comprados da China, que no final não vem. Dos 3 mil passaram para 1.280, de 1.280 acabaram só chegando 394 respiradores, pelos quais foram pagos 220 milhões, é um dinheiro que se perdeu, agora vai correr atrás do prejuízo, tentando reaver esse dinheiro, tentando fazer com que o governo chinês ou a empresa chinesa que tenha feito essa venda devolva esse dinheiro. Nos assusta quando o Estado está com um chamamento em aberto de 594 milhões para aluguel de leitos particulares, sendo que não há necessidade disso.
entendeu? Nós poderíamos estar fazendo investimento em hospitais públicos, tanto estaduais como municipais, e esses investimentos não são feitos. Por exemplo, lá em Sorocaba, nós vimos lá que há necessidade de mais investimento do Estado, sim. Lá, uma das poucas coisas que o Estado investiu foi na abertura de uma UTI, que deve ter sido aberta na sexta-feira passada, que entrou somente com alguns respiradores. Então, é uma condição, é nada para a situação. Lá, só em Sorocaba, são 48 municípios que são atendidos pelo Complexo Regional Hospitalar 1. Então, há uma necessidade de um investimento maior do Estado. Aqui em Guarulhos, 100% das UTIs do Hospital Geral de Guarulhos estavam ocupadas. Inclusive, no dia que a gente foi visitar, entramos na UTI, havia acabado de morrer uma pessoa, tinha acabado de correr um óbito e tinha 2 pessoas aguardando para entrar na UTI. Falta de investimento do Estado também. Então, não é crítica, a gente não está aqui querendo falar mal de governo estadual, municipal, não é isso, são realidades que estão acontecendo. São feitos investimentos, gastos de uma maneira exacerbada, muito gasto. De repente, quando você vai na fonte, você vai quem está na frente de combate, essas pessoas têm falta de investimento. O que está acontecendo? Onde está o erro? Então, realmente, a gente vê muita propaganda, que o governo tem feito muito, propaganda, mas investimentos mesmo, nós temos visto que há necessidade de maior investimento. Agora mesmo, nós recebemos notícias de uma cidade do litoral paulista que tem a mesma situação. O hospital de campanha já está proclamado para funcionar, não entrou em funcionamento ainda, porque o Estado por exemplo, mandou respiradores, mas não mandou o custeio. Como é que o pessoal vai manter isso? O município já está mal e porcamente se mantendo. O Estado que está, no caso, recolhendo dinheiro de todos os lados para investir no Covid, não está repassando para os municípios que têm essa necessidade. Então, a situação é complicada. O Covid é uma realidade, é uma preocupação e nós precisamos estar aí cobrando essa prontidão, essa disponibilidade do governo no repasse desse dinheiro público. Agora, deputado, interessante também, vocês fizeram uma visita recente à procuradora, né, geral do Estado. Como funcionou? Quais as reivindicações que vocês levaram a ela? Como andou essa visita? Nós fomos deputado Márcio Nakashima, o deputado Sargento Neri, também fomos junto com a deputada Janaína Pascoal, e fomos em 4 deputados. E justamente a preocupação foi da deputada Janaína Pascoal, foi quanto a esse contrato milionário de 550 milhões, que acabou ficando em 220, mas que acabou sendo pago para a China e não recebeu equipamento. Então, a própria deputada Janaína notou que houve alguns problemas nessa contratação. E nós fomos lá pedir ou verificar quais seriam as providências da Procuradoria-Geral. E a gente nota que isso é um problema muito sério, porque o Ministério Público já está acompanhando isso aí. E eu não sei como vai acabar essa história. Sei que essa história está bem complicada. Todo mundo está querendo fugir um pouquinho disso aí, querendo desviar a atenção, arrumando novas situações, mas a realidade é que o contrato foi feito, o valor foi pago, o material não foi recebido, e só para você ter uma ideia, de 220 milhões que ficou no final para 384 respiradores, cada respirador acabou saindo na faixa de 630 milhões, 10 vezes mais do que se tivesse adquirido em São Paulo. E eu estou falando, e os municípios pedindo, pelo amor de Deus, em verba, em custeio, para poder manter os hospitais de campanha, para poder manter os hospitais em atividade. E o dinheiro sendo assim, saindo pelo ladrão, saindo pelo ralo. Então, alguma coisa precisa ser informada e o governo não está dando atenção devido a essa situação. Agora, deputado, assim, a gente tem uma impressão que na capital paulista tudo está se acalmando, os números vêm em queda, mas o interior de São Paulo, cada vez mais, temos aumento e a gente sabe que a estrutura, né, hospitalar que nós temos na capital paulista e na grande São Paulo não chega perto, né, a muitas cidades do interior. O senhor citou Sorocaba aí, por exemplo, que é alicerce aí de 48 cidades, né? Quais as ações, né, que você, deputado, disse que tem muitas denúncias apuradas aí pelos seus assessores, mas quais as ações preventivas aí que o PDO pode fazer em relação a essas regiões? Olha, nós estamos recebendo as denúncias, analisando as documentações que nos chegam. É muito complicado, inclusive o portal de transparência do Estado, ele é muito complicado, a transparência dele é meio relativa, porque para você conseguir realmente um dado concreto, você tem que pesquisar muito.
As ações que nós temos feito é ações de acompanhamento. E eu acho que a pandemia do coronavírus ela tem duas fases, antes do Hospital do Anhembi e após a nossa visita ao Hospital do Anhembi. Inexplicavelmente, ou então, graças a Deus, né? Eu falo que nós vamos montar uma igreja, o PDO vai acabar virando uma igreja, porque começou a fazer milagres, né? Após a nossa visita ao Hospital do Anhembi, surgiu uma reserva técnica que até então não existia, porque desde o começo da pandemia, a Prefeitura de São Paulo ela sempre anunciou que no Hospital do Anhembi eram 1.800 leitos disponíveis, e na realidade não haviam 1.800 leitos, havia mais ou menos 400, e os outros, a partir do dia 4 de junho, depois da nossa visita, passou a ser uma reserva técnica, tá? E de repente começou a diminuir o número, agora falaram em fechar o Hospital de Campanha do Pacaembu, ou seja, menos 200 leitos. Então, isso tudo eu acho que é um trabalho forte do PDO, porque ele mostra que você fiscalizando, você mostra que a realidade não é bem que está sendo mostrada, não. Porque a ideia do governo e da Prefeitura de São Paulo era mostrar uma superlotação dos hospitais. Era isso que era dito. A imprensa sempre noticiou isso, uma superlotação, um número excessivo de ocupação de leitos, não sabíamos mais o que fazer, vamos transferir paciente para o interior, vamos alugar leito de hospital particular, quer dizer, e estava um desespero na população. E, de repente, depois do dia 4 de junho, da nossa visita ao Anhembi, ou da nossa fiscalização, porque não era uma visita, os números começaram a cair drasticamente, culminando agora no fechamento do Hospital do Pacaembu. Então, você vê que a história é estranha, né? E de repente, no interior, nós não temos o que nós temos em São Paulo, essa vida pungente, que 13 milhões de pessoas, é uma estrutura muito maior. E realmente o interior precisa de maior estrutura, porque o problema existe. Então é importante que a gente esteja acompanhando isso e mostrando para a população a realidade. Nós não estamos inventando, todos que nós fazemos, nós mostramos, fazemos questão de mostrar para a população que é uma realidade. Nós não estamos inventando nada, não precisamos disso. E, aliás, isso tem incomodado muita gente, viu, Guga? Porque as pessoas não têm como justificar o que nós estamos mostrando. E é ruim porque é o dinheiro público que está sendo empenhado nessa situação, né? Agora, deputado, outro fator que eu gostaria de perguntar para o senhor. No atual momento, qual que é a sua visão em relação a essa pandemia? O senhor pode até fazer um cenário nacional, mas principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. O senhor acha que as coisas estão melhorando? Qual que é a sua visão, até a gente analisando essa reabertura também gradual do comércio, deputado? Eu entendo que essa reabertura já devia ter acontecido lá atrás. São mais de 100 dias da população em isolamento, do comércio totalmente prejudicado, das empresas prejudicadas. Você tem visto na mídia, na televisão, está sendo reajustado pelo governo federal, tentando aumentar a disponibilidade, aumentar a estabilidade de emprego. Quer dizer, os empresários não têm mais como segurar os funcionários sem receber. É uma situação, se você não recebe, você não tem como pagar. Há pouco eu ouvi a deputada falando que depois da pandemia, uma grande parte da população vai entrar na situação de pobreza. É lógico, e nós estamos alertando isso desde o começo. E quando nós falávamos que as empresas deveriam voltar a trabalhar, o comércio deveria... O próprio pessoal que está achando agora uma maravilha ficar dando comida para a população era contra a retomada da vida normal. Ou seja, esse grande período de isolamento ocasionou uma crise econômica, e nós estamos alertando isso desde o começo. Mas o pessoal falava que não, é importante a vida. Lógico que a vida é importante, mas se nós mantivermos as condições de higiene, as condições de evitar a aglomeração, mantendo uma distância segura, claro que poderia ter voltado a trabalhar, entendeu? Infelizmente, o coronavírus não é do noite para o dia que ele vai acabar, ele vai continuar. Por isso que nós temos que manter as condições de higiene e de evitar aglomeração, de distância adequada. Mas para a sociedade nós não podemos. Não tem como você ficar alimentando a população, entendeu? Dando migalha para a população, que isso é uma esmola que vai dar para a população. Deixar a população dando cesta básica e dando... Não é isso, a população precisa trabalhar, a população precisa viver. Nós recebemos... Eu acho incrível, não é possível que os outros deputados não recebam diariamente dezenas, centenas de pedidos que a população está desesperada, que não está aguentando mais a situação. Precisa voltar a trabalhar. E é uma situação muito triste, porque muitas empresas estão fechando. Você vai nos grandes comércios, as empresas que estão reabrindo 50%. Você nota que muitas lojas não aguentaram, fecharam, comércio, restaurante, e significa isso, um aumento de desempregados. A impressão que eu tenho, Guga, é que o pessoal quer isso mesmo, que é o maior número de desempregados, que é o maior número de gente na condição de pobreza, para depois acusar o governo. Está vendo? É o governo federal culpado disso. No governo do Lula era só 12 milhões, agora são 13 milhões, como se fosse, de repente, culpa do governo atual. Então, infelizmente, a pandemia continua sendo usada
politicamente, por ideologia, não está preocupada com a população. A gente ouve esses discursos aí de dizer que está preocupado com a população, não estão preocupados. Se estivesse, estaria realmente todo mundo ajudando o PDO a fiscalizar o dinheiro público, exigindo que a população tivesse condição de trabalho, tivesse condição de sobrevivência, o que não está sendo feito. Agora, deputado, mais um assunto, até com a sua vasta experiência em segurança pública, o governo do estado, né, ontem anunciou que vai começar a multar quem não usa máscara e também os estabelecimentos comerciais que tiverem pessoas sem máscara. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se realmente essa fiscalização acaba funcionando. Eu acho isso de uma loucura total. Eu acho que imagina se fosse o Bolsonaro que tivesse dado essa notícia. Hoje tinha parado o mundo. Ditador, não sei o quê, vai multar o trabalhador. Quer dizer, eu acho isso uma loucura. Primeiro, o cidadão, ele tem que ser responsável, ele tem que saber, que a gente falou da responsabilidade dele. O comércio hoje já está alertado que a pessoa não deve entrar sem máscara. Tanto que se muitas vezes a pessoa entra sem máscara, o próprio comerciante pede para a pessoa se retirar. Agora, se eu tiver de marcação, se eu não gostar de um determinado lojista e surpreender alguma, quem garante que eu vou pegar uma, duas? Falou que se você, por exemplo, pegar uma pessoa sem máscara, é R$5.000 nas costas do empresário. Se for 10, é 50. Quer dizer, o cara já não está ganhando. A impressão que eu tenho, Guga, é que é para ferrar a vida do trabalhador mesmo, é para acabar com o comércio, não é possível. O cara já não está ganhando, continua pagando os impostos, porque nem o imposto foi suspenso, IPTU não foi suspenso, pedágio não foi suspenso, os IPVAs não foram suspensos, está tudo aí. Todas as taxas estão sendo cobradas. E ainda quem impõe uma multa em cima do lojista, do empresário, do comerciante, quer dizer, é para acabar. O cara já não está ganhando, ainda vai pagar a multa. Então, aí vem com aquela hipocrisia, a nossa intenção não é arrecadar, a nossa intenção não é punir. Como não é punir? Como não é punir? Entendeu? E outra, é mais uma situação que a Polícia Militar que vai dar conta. A Polícia Militar já está com efetivo totalmente deficitário. Nós precisamos reabrir os concursos para completar o efetivo da Polícia Militar e estão se criando mais funções para a polícia. Estão criando mais confusão ainda. Então, eu entendo que é uma atitude ditatorial. Eu acho incrível o pessoal da esquerda ficar calado nisso. Se fosse outra pessoa que tivesse falado, estaria atacando fogo em ônibus, absurdo, ditadura. Mas nem no tempo da ditadura tinha isso. Ah, mas a preocupação é a pandemia. Lógico que é. Por isso que nós devemos ter essa preocupação, como eu tenho certeza que o lojista tem, que o empresário tem, e vai agir. Agora, você vir me falar que vai multar uma pessoa dentro de uma loja a R$5.000 contra o lojista, é absurdo isso aí. Entendeu? É um absurdo. Quer dizer, ele está passando para o lojista uma responsabilidade que é do cidadão. Que multe o cidadão. Em relação, até aproveitando o gancho, em relação à multa ao cidadão, aí o senhor já acha mais correta? Olha o que eu te falo, eu entendo o seguinte, nós temos aí nesse momento, eu acho uma hipocrisia total essa, porque se eu for à noite lá na Brasilândia, se eu for na periferia, eu vou encontrar centenas de pessoas sem máscara fazendo bagunça na rua, empinando moto, fazendo pancadão. Isso a prefeitura e o governo não se manifestam, existem leis proibindo isso, e a prefeitura e não se manifesta. Gozado, para você conseguir multar um indivíduo que está num pancadão é a coisa mais difícil do mundo. Agora, para multar um indivíduo sem máscara, arrumou jeito. Então, é só o que interessa. A realidade não é evitar. A realidade não é realmente o bem popular. A realidade é dizer que está fazendo alguma coisa, é se promover, é a autopromoção, entendeu? E causar terror na população. Por quê? O cidadão trabalhador, ele não quer ser multado a R$500, porque ele já ganha uma porcaria de um salário e vai perder R$500. Agora, o bandido que está na periferia, muitas vezes fazendo o que não deve, ele não está nem aí. Se ele for multado a 5, 10 mil reais, porque ele não vai pagar mesmo. Ele anda armado, ele anda com carro roubado, a polícia não pode entrar, porque quando a polícia entra, o próprio governador proibiu a polícia de entrar no Paraisópolis, nos pancadões. Quer dizer, eles estão conseguindo uma terra de ninguém, eles estão conseguindo uma área que é uma área livre de polícia. Então, se o governo quiser começar a tomar providência, que comece da base, que comece do que é certo, entendeu? Até hoje, o nego faz o que quer, faz o que quer nesse país. E, de repente, o governo quer te multar com R$500 se você for surpreendido sem máscara na rua. Quer dizer, é uma coisa... A máscara, ela não é feita para se usar aleatoriamente, ela é feita para você evitar o contágio. Que eu acho um absurdo aquela situação da praia. Por que o cara não pode ir na praia? Por que o cara não pode tomar banho de mar? O Covid está lá? Não é para simplesmente evitar do pessoal poder sair de casa numa situação de vamos ferrar a população. Porque o cara que está na praia, num lugar aberto, ventilado,
A pessoa não deita uma do lado da outra. Acho que nem Copacabana, quando é aquela loucura no verão, as pessoas ficam tão próximas. Então, você vê que essas situações são criadas para causar terror na população. É para contradizer a população, não é para cuidar do cidadão, não. É para realmente trazer um terror em toda a população. Deputado Coronel Telhado, eu quero agradecer a sua participação nesse Jornal da Rede Alesp aqui ao vivo. Muito obrigado. Obrigado, um abraço à disposição de todos. Este foi o deputado Coronel Telhada e chega ao fim o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu quero agradecer a sua audiência durante toda esta manhã e agora você fica com o Congresso de Comissões aqui na Rede Alesp. Valeu, tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o legislativo.